Pessoal, vamos lá? Hoje vou discutir com vocês algumas atividades do capítulo 11, né? Lá na apostila 3. Esse capítulo está dividido em dois momentos. A gente fala sobre queda livre, lançamento vertical para cima e sobre lançamento de projétil. Então, o primeiro momento a gente vai trabalhar queda livre e lançamento. Então, hoje a nossa discussão é com relação a essas atividades, tá? O primeiro que eu marquei para vocês foi o número 5. Ele fala que um objeto está sendo lançado na superfície da Terra, né, e atinge uma altura de 7,2. Então, é um lançamento vertical para cima, né? Lançamento vertical para cima, a gente lança o objeto com uma velocidade inicial, né? Ele atinge a altura máxima quando a velocidade dele é zero, e depois ele retorna da sua queda, né? E volta com uma velocidade em sentido oposto. Então, igual a gente falou, se ele subir e descer a mesma altura, na subida ele tem uma velocidade positiva, na descida ele vai ter uma velocidade negativa, porque ele volta em sentido contrário. Lembrando que a gente falou na videoaula, no lançamento vertical para cima, a trajetória positiva é tudo que está para cima. Então, tudo que estiver para cima é positivo, tudo que estiver para baixo é negativo. Lembrando que a gravidade, tanto na subida quanto na descida, ela tem o sentido para baixo, né? Que a gravidade é sempre para baixo. Então, ela é negativa sempre, tá? E a velocidade é positiva na subida e negativa na descida. E zero lá no topo, lá na altura máxima, tá bom? Aí o exercício fala o seguinte: primeira afirmação dele. Durante a subida, os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos, certinho. Aceleração para baixo e velocidade para cima. Então, o primeiro está ok. Segundo, no ponto mais alto da trajetória, os vetores velocidade e aceleração são nulos. Falso. A velocidade é nula, mas a aceleração é a da gravidade. A aceleração é sempre a mesma, ela não muda. Ela não fica zero, tá? Então, é falso. A alternativa 2. A 3. Durante a subida, durante a descida, os vetores velocidade e aceleração têm mesmo sentido, também certinho. Na descida, velocidade para baixo, gravidade para baixo, tá? Então, verdadeiras a 1 e a 3, letra D, tá joia? O próximo que eu marquei aí para vocês foi o número 6. Então, olha, o 6 fala o seguinte: conta a historinha aí da Lua e tal, aí mostra lá, olha, colheu uma amostra de solo lunar, uma pequena pedra de 200 gramas, utilizando um instrumento metálico similar a um martelo de 500 gramas. Suponha que o astronauta tenha se descuidado e deixado cair simultaneamente e da mesma altura o martelo e a pedra. Galileu teria afirmado que o tempo de queda... Com certeza, gente, o tempo de queda independe da massa. Se os dois caíram da mesma altura, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo, porque a gente despreza a resistência do ar, né? Então, com certeza, independe da massa, letra B, tá bom? O número 8. Número 8 ele conta sobre uma situação em que a gente calcula o nosso tempo de reação, tá? É como se a gente estivesse soltando uma régua, uma pessoa fica embaixo segurando essa régua, tá? E aí você vai deixar cair e você tem o tempo de reação da pessoa, né? Deixo cair e eu preciso ver onde essa pessoa vai segurar. Então, essa pessoa não pode estar sabendo quando eu vou soltar, porque ela vai ter que reagir, né? Então, quando ela segurar essa régua aqui é o tempo de reação dela. Então, tanto que desceu ali, ó, é o tempo que ela demorou para reagir, tá? Então, isso é o que a gente chamaria de tempo de reação. Na verdade, é deixar uma régua cair e ver a distância que ela vai percorrer até você reagir. Então, isso, na verdade, é a nossa dica que eu dei na aula, H igual a 5t ao quadrado. Se eu tiver a distância que a régua desceu, eu consigo calcular o meu tempo de reação, né? Então, seria essa formulazinha aqui. Aí, o exercício já fez a continha lá e mostrou para vocês, ó.
algumas distâncias, né, e alguns tempos, simplesmente usando essa fórmula, né? A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? Porque, gente, nós aprendemos que na queda a gente tem um movimento retilíneo acelerado. Se é acelerado, o objeto vai percorrer cada vez distâncias maiores, porque a velocidade vai ficando cada vez maior. Então, a justificativa é porque é um movimento acelerado, percorre distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, nós vamos lá. A energia mecânica da régua aumenta? De jeito nenhum, tá? A energia mecânica ou ela fica constante ou ela diminui quando tem resistência do ar, então tá errado. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Não, gente, se está percorrendo distâncias cada vez maiores, a velocidade está aumentando e não diminuindo, né? A aceleração da queda varia. Falso, a gente sabe que a aceleração é a da gravidade e ela é constante, o que muda é a velocidade que está aumentando. A força-peso da régua tem um valor constante, o que gera um movimento acelerado, certinho. O peso é constante. O que é peso? Massa vezes gravidade. A massa do objeto não muda na queda, a aceleração da gravidade não muda na queda. O que está mudando é a velocidade, de modo que a gente tem um movimento retilíneo acelerado. Então, com certeza, a letra D é a verdadeira. Tá joia? O próximo que eu marquei para vocês foi o número 10. Vamos lá no número 10. O número 10 fala o seguinte, ó. Conta a historinha aí de você jogar, né, o feijão numa peneira para cima e tal. E vou lá na parte que interessa. Ó, devido à sua massa e forma, atravessam o ar sem impedimentos. Isso quer dizer que a gente pode desprezar a resistência do ar. Alcançando uma altura máxima e voltando à peneira. Então, você lança, ele sobe e depois ele desce, né, na peneira. Um grão de café, após ter parado lá no alto, a gente sabe que a velocidade lá em cima é 0, né, ele demora 0,3 segundos para descer. Ele pergunta qual que é a velocidade que ele chega. Então, gente, só jogar no vovô e vovó, que ainda transam. Quero saber a velocidade final, qual que é a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo é 0,3. Então, vai chegar com 3 metros por segundo. Lembrando, gente, que eu usei positivo porque eu só estou analisando a descida. Ele me falou o tempo de descida, então eu só trabalhei com a queda livre, nem trabalhei com o movimento de subida. Tá joia? O próximo, gente, foi o 17. Vamos lá no 17. O 17, ele fala o seguinte pra gente. Deixa eu colocar ele aqui, a gente vai precisar um pouquinho mais de espaço. Olha lá, o 17, ele conta pra gente o seguinte. A gente tem um objeto que vai cair de uma altura de 80 metros, tá? Então, ele tá lá em cima, a velocidade inicial dele é 0 e vai cair de uma altura de 80 metros. É correto afirmar que a distância percorrida pela esfera no último segundo de queda é. Para a gente saber a distância do último segundo, a gente precisa saber quanto tempo essa bolinha levou para chegar lá embaixo, certo? Então, nós vamos na nossa dica. H igual a 5t ao quadrado. Se a altura é 80, eu acho o tempo de queda, né? Então, 80 dividido por 5 dá 16. Raiz de 16 dá 4. Então, a bolinha leva 4 segundos para chegar lá embaixo. Então, a gente só quer saber o quanto que ela deslocou no último segundo. Então, ela vai deslocar em 1 segundo um tanto, depois em mais 1 segundo um tanto, depois em mais 1 segundo um tanto e depois de mais 1 segundo um tanto. Você sabe que ela vai deslocar cada vez distâncias maiores, porque vai acelerando, tá? Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, olha. No primeiro 1 segundo, quanto que ela vai andar? Põe lá na fórmula H igual a 5t ao quadrado. 1 segundo, ela vai andar 5 metros. Então, esse primeiro deslocamento aqui é 5 metros. Ah, Renata, e 2 segundos, ela vai andar quanto?
2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ó, em 2 segundos aqui, ela vai andar 20 metros. Agora, vamos lá. Em 3 segundos, 5 vezes 3 ao quadrado, dá 9, que vai dar 45. Então, ó, lá do início, andando 3 segundos, ela vai 45. Então, em 1 segundo é 5, em 2 segundos é 20, em 3 segundos é 45, e em 4 segundos a gente já sabe quanto que é 4 segundos. Os 80 metros, que é tudo, né? Então, a gente quer saber essa distância aqui, galera, ó. Quanto que ela vai andar no último 1 segundo? Então, se nos 3 segundos aqui iniciais ela andou 45 e nos 4 ela andou 80, é só a gente fazer 80 menos 45, 35. Então, no último 1 segundo, ela andou 35 metros. Beleza? Então, só ir fazendo. Se quisessem só fazer 3 segundos e 4 segundos, a gente subtraía, né? 4 menos os 3 segundos, eu tinha a distância do último segundo. Ok, galera? Beleza? Então, aqui a gente termina a primeira parte, que fala de queda livre, tá? E na próxima a gente analisa a segunda parte do capítulo, que a gente vai mexer com o lançamento oblíquo, tá bom? Obrigada e até a próxima.